Prezadíssimo irmão e irmã em Cristo, aqui é o pastor Paulo Júnior. Eu gostaria de usar uma notícia de um caso que ocorreu há 3, 4 semanas atrás para trazer uma mensagem a vocês. Há 3, 4 semanas atrás, a internet foi tomada pela notícia da morte do ex-satanista Daniel Mastral, e os maiores veículos de comunicação da internet divulgaram isso exaustivamente. Quais seriam as causas da morte, em vários podcasts, canais no YouTube, sites, não falaram em outra coisa senão na morte desse ex-satanista. O satanismo de uns tempos para cá começou a ser muito difundido no meio cristão, nos seminários, pregações, vídeos, a respeito das sociedades ocultas envolvendo satanismo, os satanistas. E esses assuntos geram muito interesse no meio cristão. Não só o satanismo, como os seus desdobramentos, como os Illuminatis, o grande reset mundial que vai haver, essas teorias da conspiração que envolvem principalmente a nova ordem mundial. E os cristãos ficam apavorados quando ouvem isso. Que o mundo é governado por 10, 15 famílias poderosas, todas envolvidas com o ocultismo, e que existe essa tal de nova ordem mundial e esse grande reset que envolve essas famílias, o satanismo e os Illuminatis. Todos esses estudiosos desse meio que creem nessas teorias entendem que esse pessoal tem uma agenda e já está tudo datado quando as coisas irão acontecer. A eliminação de pessoas do contingente mundial, portais dimensionais serão abertos para a entrada de demônios poderosos aqui na Terra, Terceira Guerra Mundial pode acontecer, coisas envolvendo China, Rússia, países do Oriente Médio, tudo seguindo a agenda de Satanás, preparando o mundo para a entrada do Anticristo. Então são as famílias que governam tudo, os Illuminatis é que determinam tudo. Há uma agenda precisa que vai se cumprir conforme ela foi escrita, e tudo isso liderado por Satanás, pelo diabo. E existe milhões de crentes que acreditam em tudo isso que eu estou falando, nessas teorias, e que ficam apavorados quando ouvem essas coisas. Tem medo de satanistas, dos Illuminatis e dessas agendas, desse grande reset, a morte de milhares de milhões de pessoas. O que eu aprendo com tudo isso? Como eu vejo tudo isso? Infelizmente, o que essas pessoas ensinam, esses grupos, essas vertentes religiosas, é a soberania do diabo. O diabo é soberano na terra e não Deus. O diabo é soberano sobre o homem e não Deus. O diabo é quem dá a última palavra. O diabo é quem governa. O mal é quem decreta, determina tudo. E nós não podemos fazer outra coisa senão ficarmos amedrontados. Então, direto ou indiretamente, o que esses grupos ensinam é a soberania de Satanás, a supremacia, o governo, o controle absoluto. As ordens secretas é que mandam, as agendas serão cumpridas como eles determinam. As potestades estão todas aliançadas para levar a cabo o plano do diabo, e o seu príncipe, o anticristo, logo estará no poder. Soberania do diabo. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não são os Illuminatis que governam o mundo, se é que existem isso. Não são essas famílias. Não é o diabo que tem a última palavra. Não são os planos deles que prevalecerão.
a Bíblia ensina sobre a soberania de Deus em absolutamente tudo, até na vida do diabo. Como Lutero disse, até o diabo é diabo de Deus. O próprio diabo, para agir, só age segundo a permissão de Deus e o decreto de Deus. Não age por si só. Eu acredito que de fato existam grupos. Eu não estou mentindo que existem ordens secretas, grupos secretos, que exista ordens satânicas, poderes. Eu acredito em tudo isso. Eu só não acredito que eles agem à parte de Deus, sem a permissão de Deus. E muitos agem a serviço de Deus. É isso que a igreja tem que acreditar. Porque foi assim com Jó. O diabo, para tocar em Jó, teve que pedir permissão para Deus. E só pôde tocar, só pôde fazer com Jó, só pôde ir até onde permitiu ele ir. Não pôde fazer nem 1 milímetro, não pôde avançar nem 1 milímetro a mais na vida de Jó. Pense nisso. Teve que ir até os céus pedir permissão a Deus e diz, toque em tudo dele, mas não tira a vida. Pronto, não tirou a vida, mesmo que ele quisesse. E o que dizer de Paulo? Paulo recebeu um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás. A palavra mensageiro no grego é ângelos. Foi um demônio, um anjo do diabo, a serviço, pela ordem de Deus, tocar em Paulo. Paulo pediu para remover o espinho 3 vezes e Deus falou não. E o espinho era causado por um poder demoníaco. E a Bíblia diz que era para que ele não se exaltasse. Ou seja, o espinho era a providência de Deus. Um demônio trabalhava para Deus a fim de fazer Paulo humilde. Preste muita atenção nisso. É Deus quem governa e quem controla tudo. Se há alguma agenda, essa agenda está nas mãos de Deus. Se vai acontecer alguma coisa no futuro, quer boa ou quer má, isso só acontecerá com a permissão de Deus, o governo e o controle de Deus. A Bíblia diz que nós não temos que temer grupos, seitas, demônios, forças malignas, agendas ou partidos políticos. Mateus 10, 28. Não temais quem mata o corpo, mas não tem poder de matar a alma. Eu vos digo a quem deveis temer. Temais antes aquele que tem poder de lançar no inferno tanto o corpo quanto a alma. Jesus está se referindo a Deus. Então, vamos parar com esses contos de fada, queridos irmãos. Essas bobagens dessas agendas, desses resets, dessas coisas todas. Tudo está decretado por Deus. Salmo 139. Todos os dias foram escritos em um livro. Apocalipse capítulo 6. O Cordeiro tem na mão o livro e ele é digno de desatar os selos. O livro é o controle da história, são os fatos da história, estão todos nas mãos de Deus. Não tem família, não tem grupo, não tem seita, não tem agenda, não tem reset que está fora do controle de Deus e que ocorrerá a parte das ordens, dos decretos, da permissão de Deus. Isso tem que ficar claro na sua mente, para você não ficar amedrontado, apavorado com essas coisas, porque senão você tira o controle da mão de Deus e coloca na mão do diabo. Não, o diabo não tem o controle. Até para agir precisa da permissão de Deus. E mesmo que aconteça qualquer fato, descanse em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De modo que não importa que fatos nos esperem nos próximos anos, bons ou ruins, trágicos ou graciosos, eles trabalharão para o bem do povo de Deus, da igreja que ele estabeleceu. Porque Deus é quem tem o controle do universo. E as forças, quaisquer que sejam, de qualquer ordem, as forças das trevas estão todas nas mãos e sob o controle de Deus. Descanse, tema a Deus e não o mal.